Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, já nossa aula número 61, finalzinho do mês de setembro já. Espero que todos estejam aí tranquilos nas casas de vocês, tá? Eu estou bem aqui também. Pessoal, nós vamos continuar no livro de leitura e produção de texto, vendo ainda um artigo de opinião, tá? Então, de novo, é um texto dissertativo em que o autor desse texto ele vai colocando a opinião dele sobre um determinado assunto. Repetindo, é uma opinião baseada em fatos, em estatísticas, em pesquisas, em estudos. Não é só simplesmente falar assim, eu gosto da cor azul. Isso daí é gosto, entendeu? É pessoal. Opinião sobre um determinado assunto, ela tem que ser baseada em dados, tá? E coisas assim confiáveis, dados confiáveis. Não me vem com essas correntes de WhatsApp, né? Que muitas vezes só disseminam fake news. Não. Um artigo de opinião é um texto sério. Então eu gostaria que primeiro vocês numerassem os parágrafos para ficar mais fácil depois nos exercícios. O primeiro parágrafo é registrou-se. O segundo, a lamentar. Terceiro, que não se confunda. Quarto, os políticos. Quinto, está na hora de dar. Agora nós vamos ver o texto, tá? As ruas da Folia e dos Protestos, escrito por Carlos José Marques, com esse título mesmo, As Ruas da Folia e dos Protestos, na revista Isto É, ano 39, página tal, do ano de 2016. Registrou-se a participação de 2,5 milhões de foliões no megabloco pernambucano Galo da Madrugada. Quase o equivalente à população inteira do Recife estava lá. Em Minas, mais de 1.600.000 pessoas seguiu atrás dos blocos Papudo e Manjericão. Número semelhante de cariocas acompanhou o cordão da Bola Preta. São Paulo não ficou atrás. 380 blocos disputaram a preferência de cerca de 2 milhões de animados participantes. A lamentar apenas que tal engajamento também não ocorra em momentos de protestos por causas, digamos, menos dionisíacas. A mobilização transformadora está longe de ser uma preferência nacional. Não ganha nem de longe tamanha quantidade de adeptos. E não porque os brasileiros deixam de apoiar suas bandeiras. Ao contrário, as pesquisas mostram intensa insatisfação com os rumos políticos, econômicos e sociais vividos por essas paragens, especialmente agora. Mas a marcha por direitos, a articulação por reivindicações de interesse comum, o envolvimento em pressões contra representantes que quebram promessas e desrespeitam o voto, não combina com a natureza pacífica de nosso povo. Que não se confunda tal comportamento com resignação. É da índole ordeira, construída de geração em geração através dos séculos. Não são ingênuos, nem alienados, aqueles que buscam uma válvula de escape para o festival de frustrações e barbáries enfrentadas cotidianamente. Como também não podem ser tomados como acomodados ou simpatizantes do status quo, aqueles que deixam de ir às passeatas frequentemente em voga. Os políticos que ditam os caminhos da nação até querem crer nessa possibilidade. Tendem a encarar os brasileiros como mera massa de manobra, simples seguidores que os apoiam em troca de nada ou de muito pouco, fáceis de serem manipulados em seus currais eleitorais. Por isso desconsideram a vontade popular, fazem o diabo, rasgam princípios republicanos e depois, em tempos de campanha, gastam milhões em propaganda enganosa, no marketing de vender mentiras, para angariar o precioso e conjunturalmente decisivo voto. Salvadores da pátria, falsos defensores dos pobres e oprimidos aparecem aos montes. Se arvoram a condição de heróis para depois saquear o patrimônio público. Assistimos a esse enredo novamente numa reprise extenuante. Na passarela do poder desfilam hoje figuras bizonhas da política brasileira, arlequins de cartola, farsantes de toda a ordem, bufões da gatunagem numa proporção assustadora, como nunca antes na história. Está na hora de dar um basta no carnaval dos espetalhões, de botar para fora o bloco dos larápios contumazes, de quebrar com o paradigma secular de aceitação do roubo como algo natural. A conscientização geral tem o poder de mudar o curso das coisas. Brasileiros, senhores de seus destinos, precisam tomar as rédeas, voltar às ruas para estabelecerem de vez o rumo que almejam trilhar nos próximos anos. Basta considerar que, se coletivamente são tão criativos e organizados para produzir tamanha demonstração de união e beleza durante o carnaval,
podem de certo aplicar os mesmos princípios numa causa ainda mais nobre. A festa da democracia merece da mesma maneira uma forte adesão, para assim revitalizar a autoestima nacional. Isso, muito bem, né, pessoal? Só retomando uma coisinha. Esse texto, ele foi publicado num editorial, ele é um editorial. Tanto num jornal quanto numa revista, o editorial é aquela parte em que o jornalista expressa a opinião dele e da revista também, ou do jornal também, tá? Então ele não é, na realidade, uma reportagem, ele é um artigo de opinião sobre um determinado assunto. Nesse editorial aqui, o jornalista compara a eleição ao carnaval. Então ele começa falando de números, né? Ele começa falando lá que o Galo da Madrugada, que é um bloco lá de Pernambuco, reuniu 2,5 milhões de pessoas, tá? Em Minas Gerais tem 2 blocos, chamados Papudo e Manjericão, que reuniram 1.600.000 pessoas. E em São Paulo também tem um bloco chamado Cordão da Bola Preta, tá? Que também tem muita gente que segue, e em São Paulo tem 380 blocos que desfilam no carnaval. Aí ele usa esses números aqui para comparar com a eleição. Ele fala assim: você já pensou se todas essas pessoas que estão envolvidas com o carnaval, que saíram nesses blocos todos, também se envolvesse com a política da mesma maneira como se envolve com o carnaval? Tá? Então essa é a pergunta dele, né? Ele faz aí, olha o título: As ruas da folia e dos protestos. Se essas pessoas também saíssem para as ruas para protestar, olha, não estou de acordo com o saco com 5 quilos de arroz a R$30, não estou satisfeito com o atendimento médico público da minha cidade, não estou satisfeito com os buracos que tem na minha rua, ou na minha rua, no meu bairro, tem muito lixo, tem muita sujeira, né? O que é que pode ser feito? Então, na opinião dele, se as pessoas saíssem para protestar, talvez o Brasil estivesse melhor. Se tem disposição para brincar o carnaval, também poderia ter disposição para sair em protestos. Essa é a opinião do jornalista, tá? E ele vai embasando aí, né? Ele vai falando que, olha, dá uma olhada no 5º parágrafo. Está na hora de dar um basta no carnaval dos espertalhões. Quem são esses espertalhões? Essas pessoas, principalmente nós agora, né? Nessa época do ano, em que já está autorizada a campanha política para vereador e para prefeitos, então você começa a ver muitas pessoas que vêm: oh, como vai? Tudo bem, meu amigo? Mas atrás do quê? Atrás do seu voto. Então é preciso fazer com que esses espertalhões não ganhem os votos. Não se ganha um voto em troca de uma cesta básica, em troca de um favor pessoal, de um saco de cimento, de uma caçamba de lixo, entendeu? Você tem que... A pessoa que se candidata tem que trabalhar para conquistar esse voto, né? Então vamos. Essa época do ano é muito delicada, né? É época de saber escolher bem quem são os candidatos. Então vamos lá. A primeira não precisa fazer, a segunda. Podemos afirmar que o tema do texto lido está relacionado a assuntos. Quais assuntos? Carnavalescos, econômicos, políticos ou publicitários? Assuntos políticos, né, pessoal? Ele só faz aí uma comparação entre o carnaval e as eleições, né? Mas o assunto é político. 3. A qual manifestação cultural popular o autor faz referência no 2º parágrafo? Ele começa falando lá no 2º parágrafo sobre carnaval, tá? Então ele fala aí sobre uma festa popular que a maioria gosta, né? Mesmo que você fale assim: ah, eu não gosto de carnaval. Tudo bem, você não gosta, eu também não gosto, mas é uma festa que atrai muita gente, né? 4. Releia o trecho a seguir. A lamentar apenas que tal engajamento também não ocorra em momentos de protestos por causas, digamos, menos dionisíacas, a mobilização transformadora está longe de ser uma preferência nacional. Ou seja, ele diz aqui que as pessoas se juntarem para protestar não é uma preferência do brasileiro. O brasileiro não gosta de fazer isso, né? Diferente, às vezes, de muitos países que a gente vê grandes passeatas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente vê os crimes raciais. O último crime racial que nós vimos lá, em que o policial pisa no pescoço de um bandido que já estava algemado e, por fim, esse bandido, ele morre, né?
Isso daí provocou grande mobilização nacional, ou seja, as pessoas iam para as ruas para protestar contra essa violência, né? No Brasil isso pouco acontece, não é a nossa preferência. As pessoas preferem sair para pular carnaval, se juntar para pular carnaval, mas não se juntar para fazer um protesto. Então vamos lá. Letrinha A da 4. Os dois períodos iniciais do segundo parágrafo estabelecem uma relação direta com o que foi explicado nos dois primeiros parágrafos. Essa relação é de. Então veja lá, a lamentar apenas que tal engajamento também não ocorra em momentos de protestos por causa, digamos, menos dionisíacas. A mobilização transformadora está longe de ser uma preferência nacional. Então ele apresenta aí, pessoal, uma contraposição. Então na letrinha A, você assinala aí a resposta certa. Ele faz uma oposição. As pessoas gostam de sair para o carnaval, mas não gostam de sair para protestar. B. No trecho acima, o autor utiliza a palavra dionisíacas. Explique o porquê de o autor tê-la usado nesse contexto. Por que ele usou a palavra dionisíacas? Porque vem da palavra Dionísio. Tá? É um deus grego do vinho. E o que tem o deus grego do vinho quando ele fala assim, causas dionisíacas? É a festa que deu origem ao carnaval. Certinho? 5. Ainda no segundo parágrafo, o autor descreve a razão de o povo brasileiro não aderir com facilidade à mobilização por seus direitos. Releia o texto e responda. De acordo com a opinião do autor, por que os brasileiros têm essa dificuldade? De acordo com o autor, por que os brasileiros não gostam de sair para as ruas para protestar contra alguma coisa? Isso nós estamos falando antes da pandemia, né? Hoje, após a pandemia, você pode falar assim, porque muitas pessoas têm medo de se contaminar. Sim, mas antes, quando esse texto foi escrito, por que os brasileiros têm essa dificuldade de sair para pedir por seus direitos, para fazer alguma coisa por seus direitos? Porque o brasileiro tem uma personalidade, um jeito tranquilo, uma personalidade tranquila, que não gosta de protestar. Então, às vezes a gente encontra assim, mas não vai adiantar nada, para que eu vou sair, para que eu vou fazer isso, né? Política tudo farinha do mesmo saco mesmo, então não vou me envolver com política. Não é se envolver com política, é se interessar pelos assuntos da sua cidade, do seu estado, do seu país. E cada vez que você se interessa por esses motivos, você está vivendo, você está participando da política, tá? Então vamos lá. Então ele fala lá que o brasileiro tem uma personalidade tranquila, que ele não gosta de se envolver com manifestações, com protestos. 6. O texto apresenta a opinião de um veículo de comunicação a respeito do caráter do povo brasileiro, suas características e posições políticas, juntamente com informações relativas àquelas que governam o país. Associe as colunas de acordo com as informações do texto. Então você tem lá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 parênteses. Dentro do parênteses você vai colocar A, se a característica se refere ao povo brasileiro, e B, se a característica se refere ao governante. Então, quem é sereno? O povo brasileiro ou o governante? O povo brasileiro, né? Quem é desleal? O governante. Então, desleal é o contrário de leal, né? Tem muitos aí que na hora da propaganda, para ser eleito, promete uma coisa, depois ele não cumpre, ele faz outra. Isso é ser desleal, é não ter lealdade. Perspicaz quer dizer inteligente, astuto, esperto, né? Quem é tudo isso? O povo é esperto, sim. Atento, o povo também. E manipulador?
o governo, né? O governo sabe manipular as coisas para o bem pessoal, para o bem próprio de cada um, né? Releia o final do penúltimo parágrafo. Na passarela do poder desfilam hoje figuras bizonhas da política brasileira, arlequins de cartola, farsantes de toda a ordem, bufões da gatunagem numa proporção assustadora, como nunca antes na história. O autor utiliza palavras e expressões de um contexto específico para descrever políticos. Então ele fala várias palavras aí para descrever políticos. Figuras bizonhas, arlequins de cartola, farsantes, bufões. Com base nesse contexto, pesquise e escreva o significado das seguintes palavras. Então vamos lá. O que quer dizer bizonho, o que quer dizer arlequim, farsante, bufões, ou bufão no singular, né? E gatunagem. Então, aí vamos ver um pouco do vocabulário, né? O vocabulário sempre é bom a gente analisar porque ele aumenta, né? Aumenta o nosso repertório. Um aluno com um bom repertório, com um bom vocabulário, ele consegue se expressar melhor, né? Ele sai do senso comum. Então vamos lá. Exercício 7. Então, a primeira palavrinha aí que está perguntando é bizonho. Vou deixar no singular, tá? Bizonho, pessoal, é inexperiente, tímido. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, na passarela do poder desfilam figuras bizonhas, figuras inexperientes, figuras tímidas, um principiante. Então, às vezes é colocado lá no poder uma pessoa que não tem nem experiência, então ela é uma pessoa bizonha, uma pessoa inexperiente para o cargo e tudo. 2. Arlequim, vamos deixar no singular também. Personagem da comédia italiana que usava uma roupa colorida. Que usava uma roupa colorida, tá? Muitas pessoas gostam de se fantasiar de arlequim por causa dessa roupa. Ele quer dizer, ele dá o significado de palhaço, tá? Então, as roupas coloridas dão a impressão de que ele é um palhaço, ou seja, uma pessoa que muda de opinião constantemente. Então, quando ele fala assim, arlequins de cartola, são os políticos que andam de terno, né? A cartola é o chapéu, antigamente se usava cartola, hoje não se usa mais. Então, palhaços vestidos de terno e chapéu, né? É assim que ele reproduz, na opinião dele, o que são os políticos. Farsante, esse é fácil, né? Farsante é trapaceiro. Quem é o adepto da farsa? Bufão, bufão da gatunagem. Primeiro bufão, então. Bufão é um fanfarrão. É uma pessoa que fica se gabando das coisas que ele não faz. É um convencido. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu prometo isso. Um fanfarrão, um convencido. E por último aqui você tem gatunagem. Gatunagem vem da palavra gatuno, né? Quer dizer ladrão. Um gatuno é uma pessoa que rouba. Quem faz uma gatunagem faz um roubo, é um ladrão, tá? Então, quando ele coloca aí que os políticos são tudo isso, ele está representando bem, né? Ele está dando bem a opinião dele, que é de comum acordo com a opinião de muita gente. B.
Com base no vocabulário que você acabou de pesquisar, responda: em que contexto as palavras arlequins e bufões geralmente são usadas? Arlequins e bufões geralmente são usadas, essa aqui é a letrinha A, né? Esses termos estão relacionados ao carnaval. É no carnaval que a gente tem o arlequim, né? É a colombina. Esses termos estão relacionados ao carnaval. C. Explique por que as palavras indicadas no item anterior, normalmente utilizadas em outro contexto, foram empregadas no texto para descrever políticos. Por que essas palavras foram usadas para descrever políticos? Porque, na opinião do autor, esse é o retrato do político brasileiro. Ou seja, como que ele é, qual é o retrato dele, qual é o perfil dele. Um palhaço, um enganador e até mesmo um ladrão. Então, o desconforto com a política, né, com os políticos em geral, é tão grande que o autor do texto chega a falar que os políticos são, muitas vezes, principiantes, são palhaços, são trapaceiros, são convencidos e são ladrões, tá? Então, na opinião dele é tudo isso. Essa opinião não é muito diferente da opinião de muita gente, inclusive a minha também, tá? De que os políticos realmente, eles deixam muito a desejar em relação ao bem para o povo. Quando se fala do bem para o próprio bolso, né, é uma coisa, mas para o povo é diferente. Letrinha D. Ao analisar o trecho, percebemos que o autor deixa o contexto da alegria característica do carnaval para destacar aspectos pejorativos associados à postura dos políticos. Aspecto pejorativo, aspecto negativo. Então ele começa falando da alegria do carnaval para depois falar do pejorativo da política, da parte ruim da política. Dessa forma, nesse trecho, pode-se perceber que a intenção é de elogiar, comparar, ironizar ou brincar com as palavras. Ironizar, né? Então, ele não fala com todas as letras. Olha, o brasileiro é um palhaço, olha, o político brasileiro é um palhaço, um enganador, é um ladrão. Ele fala assim: olha, o político brasileiro parece um arlequim, ele parece um bufão, ele é cheio de gatunagem. Então, ele fala de uma maneira que você consegue entender, tá? Mas isso numa forma de ironia, certo? Então vamos lá, mais um pedacinho aqui, pessoal. Estudo do gênero editorial. Então, de novo, né? Editorial, ele é publicado por um jornal e ele reflete a postura, a opinião do jornalista. Então, olha lá. O editorial é um texto geralmente publicado na primeira página de jornais e revistas e raramente é assinado por um autor, diferente do artigo de opinião que você estudou anteriormente. A. Consulte dicionários ou profissionais da área de comunicação e obtenha informações sobre a função do editorial e por que geralmente não ser assinado por alguém. Então, o editorial, pessoal, ele divulga a opinião daquele veículo, ele divulga a opinião de um jornal ou de uma revista, tá? Então, essa aí é a melhor resposta para essa perguntinha. Então, se no Brasil, por exemplo, está acontecendo, vamos pegar um caso atual, a queimada no Pantanal, né? Então, a Folha de São Paulo, por exemplo, que é um jornal, pode publicar um editorial dando a opinião da Folha sobre esse assunto. Então, obtém informações sobre a função do editorial. O editorial tem a função de
divulgar a opinião sobre um fato. Normalmente um fato ali daquele momento que está acontecendo naquele dia, não um fato passado muito antigo, normalmente é um fato ali do presente, tá? É um texto, vamos até colocar sobre um fato da atualidade. Ele não vai falar sobre um fato que aconteceu 10 anos atrás, tá? É um texto argumentativo. O que é isso? Ele vai ter uma tese, só um minutinho, argumentativo. Ele vai ter uma tese, né? Vai falar o que ele está criticando e depois ele vai dar justificativas para essa opinião dele. Então, um texto que se organiza desta forma é um texto argumentativo, tá? B. Qual é a função do jornalista que assinou o editorial lido anteriormente? Ele é o diretor, ele é o editor-geral da revista. Então, ele é o responsável pela revista, tá? O editor-geral da revista. Só para retomar, a gente vê lá qual é a revista, né? Editor-geral da revista Isto É. Certo? 2. Em termos de estrutura, os editoriais geralmente configuram-se de forma semelhante aos artigos de opinião, seguindo as etapas listadas a seguir. Então, primeiro, o que os dois têm? Apresentação do tema e da tese, a ideia principal. Depois, uso de argumentos que fundamentam a tese. E depois, uma conclusão, tá? Agora, você tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto parágrafos. E aí você tem a ideia principal, argumentos e conclusão. Onde que aparece a ideia principal? A ideia principal aparece aqui no primeiro parágrafo e aparece também numa parte do segundo parágrafo, tá? Onde que tem os argumentos? Os argumentos vão aparecer no segundo e no terceiro parágrafo. E lógico que a conclusão vai aparecer no quarto e no quinto parágrafo. Então você tem aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, você tem o quê? A ideia principal no primeiro e no segundo, depois aqui os argumentos no pedaço do segundo e no terceiro e por último a conclusão. Essa é a estrutura de um artigo de opinião. Tese, argumentos e conclusão. Lembrando que o artigo de opinião é o texto mais pedido do Enem, tá? Então o Enem costuma pedir uma redação que seja estruturada desse jeito. Tese, argumentos e conclusão. Exercício 3. O texto foi escrito com o objetivo de quê? Ou seja, por que o jornalista escreveu esse texto? A. Informar os leitores da situação política do país. B. Entreter o leitor falando sobre carnaval e política. C. Defender a política comparando-a com o carnaval. E D. Argumentar sobre a condição política em que o país se encontra. A resposta certa da 3 é a D, né, pessoal? Ele não quer só informar, ele não quer entreter quer dizer distrair, né? Nem defender a política e nem defender o carnaval, ou o contrário, né? Ele quer argumentar sobre como anda a condição política, tá? Defender argumentos, defender uma ideia. Beijo, pessoal.